Bem-vindos, queridos amigos, a mais um episódio do podcast Vozes da Lei. Hoje nós temos a honra de entrevistar o advogado Eduardo Gurtzen, que foi Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Vamos saber um pouco sobre sua carreira, sobre esse período grande no Ministério Público, foram 2 biênios como Procurador-Geral de Justiça do Estado. E vamos saber um pouco sobre o Ministério Público, enfim, esse grande setor, vamos dizer assim, da nossa sociedade. Bom estar com você, mas antes, gente, só um pouquinho, e vou lembrar vocês o seguinte: não esqueçam de dar a nossa curtida no like, apertar o sininho das nossas notificações e se inscrever no nosso canal. Eduardo, me conta uma coisa, como o direito surgiu na sua vida? É uma coisa familiar ou ele chegou para você de uma outra maneira? Zé Ronaldo, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar do Vozes da Lei. Eu sempre acompanhei o podcast, acho extremamente interessante. Várias pessoas que eu admiro muito que passaram por essa cadeira, e estar aqui nesse momento, para mim, é motivo de grande orgulho. O direito em si, na minha vida, ele surge desde sempre. Para que você tenha uma ideia, eu nasci no ano de 1964 e exatamente no ano de 1964, 1965, o meu pai ingressava no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro também. E isso fez com que a vida inteira eu respirasse esse ar, tanto institucionalmente, tanto da política institucional, como também de aspectos jurídicos nas conversas diárias com meu pai. E, paralelamente, eu acompanhei também a transformação do Ministério Público com a Carta, com a Constituição de 88. Então, desde sempre, eu vivo a instituição, eu vivo o Ministério Público. E quando você começou a estudar direito, quais foram as suas primeiras opções? Você fez uma faculdade aqui no Rio de Janeiro, você é de Barra do Piraí. Como é que foi suas escolhas? Você sabia já para que lugar você queria ir? Como é que foi isso? Não, você nunca sabe exatamente como que a sua carreira vai seguir. Como você bem sabe, eu sou nascido e criado no interior do estado. Eu venho para o Rio de Janeiro no ano de 1988, no ano da promulgação, inclusive, da Constituição Federal, e vou trabalhar na Sul América de Seguros, na Rua da Quitanda 80. Lá fiquei até o ano de 91, quando eu comecei a perceber, e era um momento muito oportuno para concursos públicos. Os concursos aconteciam com muita velocidade em várias instituições, magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, e era um momento que as pessoas frequentavam muitos cursinhos na ocasião, o CEPAD, o Tércios, e eu fui fazendo a minha formação através desses cursos preparatórios, e em 1993 eu ingresso no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Você tem alguma teoria para essa questão de concurso? Você acha que isso é uma questão que ajuda muito vamos dizer assim, o estudante de direito, antes dele se formar, ele tem que fazer, estudar para algum concurso público, ou isso é uma coisa que ele só vê após quando ele já terminou a faculdade e aí ele faz a sua opção? Zé Ronaldo, isso hoje está um pouco mais complicado, porque primeiro que os concursos eles estão nacionalizados. E para que você tenha uma ideia, salvo engano, no último concurso do Ministério Público do Rio de Janeiro, já não era na minha administração, já não era da minha gestão, passaram 25 pessoas. Das 25 pessoas, 10 ou 11 eram de outros estados da federação. E 7 já fizeram novos concursos e retornaram para os seus estados de origem. Então, hoje cada vez está mais concorrido e não há mais concursos com a velocidade como havia no passado. Como é que foi sua carreira dentro do Ministério Público? Você começou em que setor? Começou a fazer
e ter uma vontade interior de seguir lá dentro? Como é que isso se despertou em você? Primeiro, como todo membro do Ministério Público recém-ingresso na carreira, eu fui para comarcas do interior, onde você faz tem uma atuação plena em todas as áreas, juízo único, e passei por Cantagalo, passei por Paracambi, outras cidades, Duque de Caxias, aí já é uma comarca um pouco maior, fui para Niterói e me removi foi a minha primeira titularidade, minha segunda titularidade para o júri de Nova Iguaçu. Permaneci no júri de Nova Iguaçu uns 8 anos e na ocasião era um júri muito intenso porque ele concentrava Mesquita, Belford Roxo, todas aquelas cidades Queimados, periféricas ali. E Belford Roxo já tinha inclusive uma criminalidade muito intensa. Então, ali foi uma grande escola. No ano de 2003, eu me afasto pela primeira vez da função de membro da instituição, do órgão de execução, e vou para a parte administrativa na condição de coordenador de movimentação dos membros do Ministério Público. Você passa a ter uma interação direta com os membros. Fico como coordenador de movimentação nos anos de 2003, 2004. 2005 e 2006 eu assumo a função de secretário-geral do Ministério Público, ou seja, cuida de toda a máquina, recursos humanos, contratos, toda a parte administrativa passa pela Secretaria-Geral. 2007 e 2008 eu assumo a presidência da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Aí já é uma representação classista em Brasília. Na ocasião estava sendo implementado o Conselho Nacional do Ministério Público, tudo muito novo, muito dinâmico. Em 2008 eu concorro a uma eleição para procurador-geral, ainda como promotor de justiça. Perco na ocasião por 4 votos, retorno para o meu órgão de execução. Aí, em 2013 e 2014, eu assumo a função de subprocurador-geral de administração, 15 e 16 como subprocurador-geral de planejamento, concorro novamente ao cargo de chefe da instituição, de procurador-geral de justiça, ganho a eleição, sou nomeado, 17 e 18 cumpro o meu primeiro mandato, concorro à recondução como candidato único, obtenho uma expressiva votação de 93,4% dos votos, sou reconduzido, fico mais 2 biênios, 19 até 21, e me aposento no meu último diário oficial. Bom, isso revela muito uma paixão sua pela política pública de alguma maneira e pela administração pública também. Você acha que o Ministério Público ele é mais uma questão administrativa e burocrática ou ele é mais uma questão política? Não, o Ministério Público é um órgão belíssimo, ele ganhou um formato, ele ganhou um perfil muito diferente com a Constituição de 88 e ele se aproxima muito do cidadão a partir da Constituição de 88. Então, é uma instituição com uma atividade multidisciplinar e, principalmente, com uma atuação muito intensa em questões ligadas a políticas públicas. Você trabalhou pelo interior, depois teve, enfim, um cargo assim mais importante, seus cargos todos bem foram subindo e você chegou ao topo aqui do Estado do Rio de Janeiro. O que você pensa sobre a política pública do Estado? Você acha que ela é condizente com o nosso território ou que ela é bem inferior? Como é que você vê isso? Eu prefiro responder a você, Zé Ronaldo, de uma forma mais ampla. Eu acho que nós estamos num momento de transposição de uma cultura pública. Os políticos talvez ainda não tenham aprendido a viver na sociedade da informação, na sociedade do conhecimento. Então eles ainda têm
um pensamento muito analógico, eles não têm um pensamento digital avançado. Eu sou absolutamente favorável a administrações públicas digitais, a governos digitais. E a grande plataforma que eu vejo para fazer esse encaminhamento é a plataforma de governos abertos. Essa plataforma foi resgatada por Barack Obama em 2008 e 2009. Em 2011, ele amplia, o Brasil passa a ser um dos 8 ou 9 primeiros signatários. E ela contempla transparência, integridade, participação popular, participação cidadã, tecnologia e inovação. Então eu vejo que através da tecnologia e da inovação nós vamos conseguir ter políticas públicas muito mais eficientes. E para isso o cidadão precisa saber o que está acontecendo a tempo e hora na sua cidade, no seu estado, no seu bairro, no seu quarteirão. A um clique do cidadão. Aí você está falando muito sobre essa questão da inteligência artificial, né? Que hoje está muito em discussão e que existe um grande investimento para ser feito para que essa tecnologia seja adquirida, vamos dizer assim, para todo um estado, todo um país. Como é que você vê a aproximação dos governos atuais para essa inteligência artificial? Você sente que isso é uma prerrogativa ou se eles ainda estão muito, vamos dizer assim, esperando ver o que vai acontecer? Como eu disse anteriormente, eu acho que os políticos atuais ainda têm um pensamento muito analógico. Eu vejo que com relação a tecnologias e inovações, os políticos ainda têm uma atuação muito tímida. E eu explico por quê. Quando nós falamos em governos digitais, em administrações públicas digitais, as pessoas podem achar isso é utópico, isso foge à realidade nossa. De forma alguma. Por exemplo, o nosso órgão arrecadador, a nossa Receita Federal, ela já é digital há décadas e décadas. Ela é autodeclarativa. Nós revisitamos todos os quesitos e as questões do imposto de renda a cada ano, com novas colocações, sempre aperfeiçoando. E nós temos um leão como símbolo. O órgão gestor trabalha ainda à base de lápis, papel e borracha. Então, por que o órgão arrecadador é tão eficiente, é tão digital e o órgão gestor ele não acompanha dessa forma? Eu repito, hoje a tecnologia, as inovações, elas estão barateadas, elas estão ao alcance de todos e nós temos sim condições de analisar isso através de questões muito mais efetivas e objetivas. Então, na verdade, parece que é mais uma vontade política, né? Que faz com que esse caminho seja um pouco atrasado. Eu não tenho dúvida disso. E eu vou um pouquinho além, Zé Ronaldo. Se isso não vier de dentro das instituições para fora, uma hora isso vai acontecer de fora para dentro e vai ser imposto isso às instituições. Da mesma forma que esse aparelho mudou o jornalismo do mundo, vai mudar a forma de governo. Entendi. Você falou que você se aposentou no seu último dia de gestão. Como é que foi isso para você? Você tinha uma ideia do que você viria fazer logo em seguida? Foi uma opção muito consciente? Ou você teve aquele famoso ano sabático? Foi uma virada de chave. Uma virada de chave consciente, conversada com a família ao longo dos 4 anos em que eu estive à frente da chefia, com minha mãe, principalmente com minha mãe, com a minha esposa, com meus filhos. E eu achei que eu já tinha chegado ao topo.
e que permanecer na instituição geraria alguns desgastes políticos que não justificariam mais. E eu tenho um jeito bem dinâmico, bem empreendedor, e eu queria fazer coisas novas e contribuir com coisas novas também. Então, eu me aposento em janeiro de 2021. Inicialmente, eu tinha uma expectativa de trabalhar com tecnologia, mas tive alguma dificuldade para me adaptar ao mercado tecnológico. E aí resolvi primeiro montar uma consultoria empresarial voltada para novos negócios, compliance e ESG. E, paralelamente, depois montei também um escritório de advocacia voltado para a área civil, administrativa e empresarial. A consultoria com um brilhante acadêmico da USP, Eduardo Saad Diniz, com quem eu tenho uma grata alegria de trabalhar com ele, e a advocacia com não menos brilhante Antônio Carlos Lemos Basto, talentoso, jovem também, processualista. Você falou agora sobre essa mudança importante na sua vida, né? Uma virada de chave. E qual é a importância que você sente do compliance e do ESG nessa pauta mundial, nessas questões que hoje fazem tão parte da nossa vida como o meio ambiente, essa questão da estruturação social, a questão da imigração? São muitas pautas que hoje são pertinentes e de prioridade. E você acha que o compliance e o ESG, eles contemplam isso de uma maneira geral? Eu acho muito importante, é muito oportuno para o momento atual que nós vivemos. O compliance primeiro vem numa filosofia de adequação. Hoje ele já amadurece para um modelo de gestão. Então as empresas já estão olhando de uma forma diferente para o compliance e a complementação no ESG através do ambiental, do social, que hoje tem uma relevância muito importante, e de uma governança moderna. Então, cada vez mais nós somos procurados às vezes para pareceres, para construção de pareceres pontuais, como procurados também para construção de programas de compliance nos mais diversos segmentos. Então, em alguns momentos estamos trabalhando com óleo e gás, outros momentos com fundações, outros momentos com escolas, enfim, é uma diversidade muito grande e a gente percebe, inclusive, uma boa aceitação das instituições do sistema de justiça quando encaminhamos um parecer, uma due diligence dessas empresas de determinados aspectos. Você acha que o direito vai caminhar para mais uma questão da arbitragem, da conciliação, do diálogo? Existe essa vontade que você sente nas pessoas de sempre resolver os processos que às vezes demoram muitos anos nas bancadas e tal, e há um acúmulo de processos, enfim, em geral. Você sente que essa questão da arbitragem ela é importante cada vez mais para o direito? Zé, eu vou um pouco além com relação a isso. Eu acho que o modelo do sistema de justiça num todo é muito arcaico ainda, é muito dos séculos passados. Nós vamos ter que encontrar um meio termo para que as respostas sejam dadas com mais velocidade. Não sei se podemos transferir isso tudo para a arbitragem. Talvez outros mecanismos tenham que ser repensados. Nós vamos ter que, em algum momento, revisitar os nossos códigos processuais e criar mecanismos de resposta mais efetivos, mais dinâmicos, mais rápidos.
Alguns já estão sendo implementados, mas eu acho que tem muito a fazer ainda para que a sociedade efetivamente se sinta representada pelo sistema de justiça num todo, que sabemos que é um sistema caro e ele precisa entregar. Queria voltar um pouco para essa questão do Estado, do nosso Rio de Janeiro, né? Que, na verdade, é a nossa casa, né? Você acha que o Rio de Janeiro tem chances de voltar a ser um Estado tão importante na nossa União, tanto nas questões de financeiras, econômicas, como nas questões sociais? Eu sou sempre otimista, Zé Ronaldo. Eu acho que nós temos realmente que implementar gestões modernas e dinâmicas. E aí não estamos falando de A, B ou de C. O Estado do Rio, como um todo, e outros estados da federação também, eles têm que se enxergar na administração pública. Eles têm que se modernizar a máquina, independentemente de quem esteja no comando. Aquela política antiga de que estamos aqui e depois vem um novo governo, desfaz a anterior sem sequência, isso é nefasto para a administração pública. Nós vivemos ainda uma grande dependência do petróleo, mas o petróleo é finito. Então, nós temos que começar a pensar novas formas de girar a economia do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem problemas seríssimos com segurança. E isso compromete, talvez, um grande ativo que é o turismo. Infelizmente, o turista não se sente tão acolhido aqui no Rio de Janeiro e, frequentemente, ouvimos alguns episódios ainda lamentáveis. Quando nós conseguirmos construir esse ambiente favorável, talvez o turismo seja um grande ativo para o futuro. Você acredita nessa questão de que a cidade ela é dividida, que o interior está sendo sucateado por milícias e bandidos e é muito complicado você pensar numa questão turística quando você tem esse dia a dia, né, que invade tanto o carioca quanto o próprio visitante, como uma afronta, né, para eles, na verdade. Então, assim, é interessante você falar que o turismo é uma possibilidade ainda muito real. Vamos torcer. E assim, essas convivências que o carioca acaba tendo, ela acaba se expandindo para outros estados, inicialmente o jogo do bicho, depois as facções criminosas, hoje as milícias, o tráfico de entorpecentes, as milícias vêm ocupando um espaço muito grande. O sociólogo José Carlos Souza Alves, inclusive, costuma dizer que as milícias não são um poder paralelo ao Estado, elas são o Estado, elas estão em todas as instituições. E aí não vamos especificar, não, elas estão aqui ou ali. Elas estão infiltradas em todas as instituições. E isso é grave. E quando ela começa a avançar para outros estados da federação, como as facções criminosas avançaram e o PCC dominou São Paulo e hoje já domina o norte do país, a gente começa a ver que o país corre um risco sério com relação a isso. Esse é um debate que tem que ser enfrentado e levado a sério pelo Ministério da Justiça. Vamos mudar um pouco, então, agora o foco e falar um pouco da sua nova atividade. Quais são os seus principais planos assim, para o futuro, como o advogado Eduardo Gussin? Aprender. Eu agora, quando você passa, eu sempre, quando na Sul América eu era contratado, tinha carteira assinada,
depois eu ingresso no Ministério Público, onde fico por quase 30 anos, eu nunca tive uma relação com o cliente. E tudo isso é um momento muito novo para mim, é um aprendizado muito novo que eu estou procurando construir tijolo por tijolo, gradativamente. Então, a minha consultoria, o meu escritório são boutiques pequenos para que a gente possa criar uma relação boa com o cliente e construir soluções próprias que a gente possa contribuir para as empresas, para a preservação das empresas, para o desenvolvimento das empresas e que elas cumpram com as suas funções sociais que são relevantíssimas. Alguns erros aconteceram no sistema de justiça no passado, alguns erros de não olhar para a importância, para a relevância das empresas, dos empregadores, dos produtores de receita de economia, e isso tem que ser revisto e analisado o tempo todo. Eu espero estar contribuindo para a construção desse ambiente de negócio melhor. Você acha que com a sua experiência no Ministério Público, de alguma maneira, ela apresenta essa diversificação de situações que você pode representar hoje dentro do teu escritório? Como é que você vê isso? Porque, assim, muito... Quando eu penso em Ministério Público, eu penso muito num mundo fechado. E quando eu vejo o setor privado, eu vejo que é uma coisa muito aberta, assim, com muitas questões que têm que ser resolvidas, desde a questão empresarial, a questão familiar. São muitas coisas. E o Ministério Público, eu sei que, na verdade, ele representa isso tudo, mas como estrutura eu acho ele bem fechado, assim. Acho um mundo particular. Você acha que isso traz também para os seus clientes uma nova percepção? Talvez traga segurança. Eu vejo que o Ministério Público ele vem mudando muito o perfil. No passado, vigorava o princípio da indisponibilidade absoluta da ação penal. O membro do Ministério Público, em hipótese alguma, podia negociar uma pena, podia negociar com o investigado, podia negociar com o réu. Aí vem a transação penal, vem novos institutos e hoje o que vigora é um direito dialogado, exatamente para construir soluções mais rápidas. Isso é muito importante. O legislativo se sensibilizando e vendo que as instituições precisam se modernizar e estar mais próximas da sociedade. Agora, a instituição, obviamente, tem que agir com muita responsabilidade também. Eu sou absolutamente favorável à prerrogativa da independência funcional do membro do Ministério Público. Ninguém pode interferir na posição de um membro do Ministério Público. Ela é sagrada. Mas o membro do Ministério Público, o membro do Poder Judiciário, o integrante do Poder Judiciário, ele tem que dar satisfações sobre a sua produtividade. A prerrogativa não é da autogestão, é da independência funcional. Então, ele não pode achar que cada um dentro do seu órgão de execução, da sua vara, da sua promotoria, ele pode conduzir da forma que bem entender. Aquilo ali é um acervo público e, como tal, ele tem que prestar satisfação daquilo. No Ministério Público, construímos uma plataforma chamada Farol, que instalava uma espécie de uma inteligência artificial dentro de cada órgão de execução, exatamente para metrificar, para analisar o trâmite dos processos dentro de cada promotoria de justiça. Isso é o princípio da eficiência, da efetividade, e eu acho fundamental para que a sociedade sempre se sinta segura. A sociedade é o nosso patrão. Eduardo, eu queria só falar uma coisa que eu ouvi, né, conversando com outras pessoas sobre sua gestão, principalmente gestão em crise, que você tem uma disponibilidade muito de aceitar a mulher no cargo e que no seu comando você teve várias mulheres
que trabalharam juntas com você e mostraram do que a força feminina é capaz. Eu queria que você falasse um pouco da mulher dentro do Ministério Público, porque parece que é uma coisa assim meio que não existe, mas está lá, né, presente. Curiosamente, no Ministério Público, Zé Ronaldo, a instituição é composta, salvo engano, não posso assegurar nesse momento, mas 60% por mulheres, 40% por homens. Na minha administração, na minha gestão, em postos de alto comando, eu sempre tive um número maior de mulheres do que de homens. E elas foram fundamentais, até porque a mulher, além de ter uma grande força de trabalho, ela tem uma sensibilidade muito grande. E sempre que eu ouvia assim, Gussen, olha para isso, pensa bem com relação a isso, eu parava 2 vezes, refletia, porque numa função como essa, e eu me lembro, quando eu tomei posse, as grandes mensagens que eu recebia era para ter, acima de tudo, serenidade. E toda hora a palavra serenidade vinha à minha mente. Você tem que ter equilíbrio, você tem que ter serenidade. Então, eu sempre fui absolutamente favorável a que tudo fosse apurado da melhor forma possível, mas com cautela, com respeito, com responsabilidade, inclusive aos investigados. Você não pode expor as pessoas previamente, desnecessariamente. E talvez o grande problema que eu tenha vivido à frente da instituição foram alguns vazamentos de operações, algumas coisas. Isso, para mim, era extremamente desagradável e gerava um desconforto muito grande como chefe da instituição. Alguma coisa deve ser feita para que atitudes como essa não aconteçam. O membro do Ministério Público, ele não é o dono daquele processo, ele é o representante da instituição na condução daquele processo. E se ele sair, outro vai entrar no lugar dele. A instituição é una e indivisível. Então, ninguém pode se arvorar em dono de nada. E os investigados, as pessoas, têm que ser olhados sempre com muito cuidado, com muito respeito. Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui no Vozes da Lei. Nós adoramos, foi muito incrível a sua colocação e a gente só tem a agradecer. Eu queria que você falasse só mais um pouquinho para as pessoas que estão nos ouvindo a importância do Ministério Público na sociedade brasileira. Eu repito, eu sou apaixonado pela instituição. Vivo desde o momento do meu nascimento, vi toda a transformação do Ministério Público, o amadurecimento da instituição, que é nova ainda, tem muito a aprender, tem muito a galgar, e vejo novas lideranças chegando aí e acho ela fundamental. Se nós não tivéssemos o Ministério Público hoje fazendo esse contraponto, esse questionamento, eu acho que o nosso país já tinha se perdido há muito tempo. Então, não vamos atirar pedra na instituição, vamos ajudar para que ela se desenvolva de forma satisfatória e sempre resguardando essa filosofia da relevância institucional dela, como de todas as outras instituições. Eu acho que um verdadeiro Estado democrático de direito, ele respeita as suas instituições. E é isso que nós esperamos no Brasil. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Aqui nós terminamos nosso episódio com o advogado Eduardo Gussen. Quero agradecer, não esqueçam de ativar nosso sininho e se inscrever no nosso canal, Vozes da Lei. Um abraço grande, até a próxima.